Fazer transações bancárias na internet. Pedir um lanche, almoço ou jantar na internet. Táxi, passagens, universidade na internet. As empresas evoluíram. Estar na internet é essencial, porque com rádio seria diferente. Atualize. Viva o novo. Vem pra Atual. Muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver. No Facebook e Instagram. Acesse @Rádio TV Atual. Atual Online. A força da nossa voz. Pensou em frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite? Então pensou na Casa das Verduras. Desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Gelva têm o melhor para a sua alimentação. Casa das Verduras. Telefone DDD 88 98124 3400. Organização de Cícero e Gelva. O Instagram é @Casa das Verduras. A Asktec é uma empresa que atua com excelência, realizando reparos básicos e avançados em smartphones, notebooks, computadores e outros eletrônicos, desbloqueio e atualização de softwares, além de diversos produtos físicos e digitais. Pensou em tecnologia? Pensou na Asktec. Telefone DDD 88 99225 8592. Siga no Instagram pelo @ask.tech. Você quer uma experiência literária de tirar o fôlego? Quer um preço justo para ter essa maravilhosa experiência? Então você quer a Tulipa. Simplesmente o melhor lugar para ter acesso a livros, HQs e uma vasta gama de títulos que farão seu coração pulsar mais forte e sua mente explodir. Confere no Instagram parte desse maravilhoso acervo pelo @livraria_tulipa. Prestigiar o novo, o nascimento, é uma função sublime. Perpetuar esse momento é algo magnífico. Este é o trabalho da Ninho Materno, ajudar os papais e as mamães a levarem para sempre este momento tão especial de carinho, união e felicidade. @Ninho Materno _ criando memórias afetivas com a fotografia. A organização é de Samara Calisto, doula e consultora materna. Bateu aquela fome de um lanche delicioso? Lá em Bezerra Lanches tem. O melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra, você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade que há 25 anos é sucesso na cidade. Bezerra Lanches, o melhor lanche de Várzea Alegre, no calçadão, bem no centro da cidade. Delivery 88-3541-3239 e 88-99638-5417. A organização é de Bezerra. Ce que l'on appelle des intérêts idéologiques. Écoutez, j'ai le soldadesque d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Olá, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Swing Filosófico. Como José Lopes Teixeira Neto, que tirou o seu ano sabático, sempre diz, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual, apresentada aqui pela Rádio e TV Atual, a força da nossa voz. Lembrando os nossos queridos e amados patrocinadores que vocês tiveram acesso
com a voz melosa, melódica de Netinho, que é a Casa das Verduras, a Asquitec, a Arroba Ninho Materno, a Casa das Verduras, a Bezerra Lanches, que apoiam o nosso projeto, a Livraria Tulipa, que apoiam o nosso projeto, que acreditam no swing filosófico. E nós, né, entramos na terceira temporada, 2021/22, 23 e agora 2024. Começamos em 2021, 2022, 2023, 2024, de ano em ano. Enfim, estamos na terceira ou quarta temporada, desculpe, Big Boss, do nosso programa. Muitos debates maravilhosos. E começamos, como dissemos o debate passado, um ano novo, com esperanças novas, com nossas ilusões e alienações. E hoje nós vamos falar sobre Janeiro Branco e o cuidado em saúde mental. Vamos já falar sobre a nossa estimada convidada. Lembrando, quem está no Facebook e no YouTube, vai curtindo, vai compartilhando. O Facebook hoje está meio problemático, ele se emocionou. Quem está no YouTube, vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando um joinha. Mande para os amigos e principalmente para os inimigos, para que possam ter acesso privilegiado a esse espaço de construção de saber. Quem sabe a relação ela não se ameniza, não se torna possível novamente através desse espaço que nós construímos juntos. E a nossa convidada de hoje, para falar novamente o tema Janeiro Branco e o cuidado em saúde mental, é Daniela Costa. Ela é graduada em psicologia. Oi? Daniele, desculpe. Pardon. Daniele Costa, graduada em psicologia pelo Unileão. Ela é psicóloga clínica, né? Está na pós-graduação em terapia ABA. Também possui curso na área do transtorno do espectro autista, o TEA. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental e também auxiliada e professora na Escola Príncipe da Paz, uma escola aqui maravilhosa do nosso município. Daniele, seja muito bem-vinda ao Swing Filosófico aqui pela primeira vez. Muito agradecido pela sua participação. Vamos para as perguntas fáceis. Estamos numa campanha chamada Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental e emocional. Vamos lá começar com os dois termos. O que seria, no caso, saúde mental e o que seria, no caso, saúde emocional? Seja muito bem-vinda. O palco é todo seu. Então, eu acredito que a saúde mental seja o equilíbrio. Então, vamos dizer, um equilíbrio emocional. Quando você tem um equilíbrio emocional, você já automaticamente tem bem-estar físico. Eu troquei. Pronto, fica à vontade, Daniela. Aí se joga. Isso, Janeiro Branco, o que é que significaria essa expressão saúde mental e saúde emocional que se fala nessa campanha? Antes de dizermos o que é Janeiro Branco, para o público ouvinte ter noção do que é que significam esses termos, saúde mental e saúde emocional. Uhum. Da saúde mental, ela é tá ali com o seu equilíbrio, né, emocional, automaticamente você vai ter um bem-estar. Até porque alguns sinais que o nosso mental não está bem também pode ser apresentado no nosso corpo. Né? É completo. Então, vamos dizer, uma tensão muscular muito intensa, angústias,
algumas crises de ansiedade começam a trazer vermelhidão na pele, né? Vamos dizer, um cansaço vamos dizer, um cansaço muito extremo, né? Que não está no nosso costume do dia a dia. E também, vamos dizer, que acaba atrapalhando as atividades que a gente faz no dia a dia mesmo. Então, não sei se você vai concordar comigo, isso já falamos em diversos outros programas, que essa noção de saúde mental, como tu colocou, essa questão de equilíbrio, das emoções estarem, assim, entre aspas, alinhadas, Sim. onde o sujeito consiga estar num certo estado de bem-estar, ela está muito atrelada a uma questão chamada de funcionalidade. Sim, sim. Dentro de uma perspectiva mais sociológica da coisa, funcionalidade estaria muito atrelada ao mundo do trabalho. Ou seja, está saudável aquele sujeito que consegue, pelo menos, trabalhar. Mas muitas vezes esse pelo menos é realmente o sujeito consegue trabalhar se todo o resto estiver desorganizado, mas se no mundo do trabalho ele entregar resultado, é sinal de que aquele sujeito ele está, entre aspas, saudável. O que tu acha dessa afirmação? Tu concorda, tu discorda? Como é que tu percebe essa questão? Vem muito aquela frase, né? No trabalho, sua vida pessoal, você tem que deixar na porta, né? E, assim, por experiência, assim, de convivência, né? Eu acredito que quando você não está bem emocionalmente, é um pouco difícil de você dar o seu melhor 100% naquilo. Eu acredito que você precisa estar estável, né, para conseguir dar o seu melhor. E quando você trabalha, e trabalha com aquilo que você gosta, né, que também é um ponto fundamental, você consegue dar o seu melhor, porém eu acredito que você tenha que estar bem. Lembro até a brincadeira que estávamos fazendo aqui nos bastidores, né? Fui pegar água e disse, olha, não há saúde mental onde o sujeito trabalha a ponto de não ter um espaço para o ócio, né? Um espaço para não fazer, para fazer vários nadas, como brincamos Sim, popularmente. O qual é importante esse espaço? Esse espaço do ócio, esse espaço do descanso, esse espaço onde o sujeito ele não precise estar sendo demandado pelo outro. Esse espaço é fundamental pro ser conseguir enxergar as questões dele, né? O quanto barulhento está a minha vida. Vamos dizer, o dia tem 24 horas. Se você não conseguir ali tirar 10 minutinhos para você, né, alguma questão organizacional de tempo, não está dando certo, né? É uma coisa que precisa ser reajustada. Então, esse tempo é fundamental, tanto pelo descanso físico, como também para o mental, né? O mental, ele precisa ser enxergado, você precisa se conectar com você mesmo para você ver como é que está a bagunça emocional, né? E como é que organiza esse rolê? Né? Aquele negócio, algo de errado não está certo. O que é que nós podemos fazer? Uma perspectiva mais prática. Hoje, eu vejo que a sociedade em si, a gente está vivendo muito no automático, né? Você já acorda, e aí automaticamente você já vai trabalhar, você já tira o horário de almoço ali, aí você volta para a rotina do trabalho. Então, é difícil sair da fora de rotina, né? Porque você já está acostumado com aquilo. Então, é o que eu sempre digo, ali você tomar um banho mais demorado já é um tempinho precioso para você, né? Você ali antes de dormir, você sentar e dar aquela respirada profunda, né? Onde você sente toda a tensão do seu corpo, né? Porque quando você para ali e respira, você sente aquela tensão, né? Por isso que o relaxamento, ele traz um alívio dessas tensões. Então, assim, você não precisa de muito. Às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos, já é uma coisa fundamental, assim, para sair da rotina e se conectar com você mesmo. Pronto, perfeito. Falamos um pouco de saúde mental, de saúde emocional. Fizemos aqui uns apontamentos iniciais. O que seria, no caso, já que se fala tanto de saúde mental e emocional, o tal do janeiro branco?
Então, Janeiro Branco é uma campanha que teve aqui no Brasil em 2014, né, início. É uma campanha que foi vista pelos psicólogos, né? Acho que por ver que o assunto de saúde mental não era tão comentada, né? A gente tem aí a campanha do Setembro Amarelo, então uma coisa que era falada só lá no mês de setembro, né? Um alerta para a sociedade só lá no mês de setembro. E janeiro é um mês onde a gente faz bastante reflexão, né? Em dezembro é um mês que a gente procura encerrar ciclos, né? E janeiro é onde a gente pega uma folhinha branca e vai ali ver o que é que a gente quer fazer com esse ano que inicia. Então, o branco, ele vem disso. Vem de um quadro branco, da folha branca. É uma história que pode ser reescrita ali. Então, Janeiro Branco é uma campanha que visa alertar a sociedade com os cuidados da saúde mental. Na pergunta anterior, né, nós estávamos falando sobre a questão de pensar o sujeito, pensar a saúde mental a partir da ótica da funcionalidade. Só possui saúde mental quem, no mínimo, consegue trabalhar como se o ser humano fosse resumido a essa dimensão que é imprescindível na nossa sociedade, que é importantíssima, que é a questão do trabalho. Se está trabalhando, né? Até um trava-língua, se está trabalhando, ele está funcional, então a saúde mental está em dia. O ser humano, ele se resume apenas ao mundo do trabalho. Quais são essas outras dimensões que estão dentro dessa saúde mental, dentro dessa saúde emocional? Então, o ser humano, ele precisa estar bem para ele produzir, né? O emocional, ele precisa estar bem, o físico precisa estar bem. Então, aquele dilema, deixe os problemas de casa na porta e a partir do trabalho você tem que fingir que a vida tá de boa, né? E às vezes não funciona assim. Às vezes o problema vai muito para além do controle mesmo do ser humano. Então, o ser humano, ele precisa ali estar estável, né? Ele precisa estar em condições de produzir para ele dar o seu melhor no seu trabalho. Uhum. Tu falou de uma ótica bem interessante. As questões do sujeito, as questões pessoais ficam do lado de fora e o trabalho está ali para o sujeito exercê-lo da melhor forma possível. E quando a ótica é inversa? Quando os problemas do trabalho interferem na vida pessoal do sujeito? O que é que pode ser feito nessa situação? Uma das coisas que mais aparece na clínica é essa sobrecarga, né, que o trabalho traz, que o sujeito vai pegando mais coisas, o chefe não sabe como é que anda, né, muitas vezes as tarefas do trabalho, e aí vai sobrecarregando o sujeito, e o sujeito se vê na obrigação de arcar com tudo, né, porque naquele momento, se ele não arca, ele está, vamos dizer, regredindo de alguma forma, né, e aí o sujeito, ele precisa aprender a lidar com os seus limites, né? Qual é o meu limite? E se eu ultrapassar o meu limite? Né? A sobrecarga vem, porque muitas vezes a gente vai muito além do que a gente aguenta. E às vezes às vezes por questão de necessidade mesmo, né? Porque infelizmente ainda temos muita empresa que não trabalha essa questão mais humana, né? De entender que ali existe um ser humano que tem uma família, que tem problemas. É tanto que eu fiz estágio em gestão, né? E uma das coisas que lá no Juazeiro as pessoas usam muito, né? Que é aquele questionário de autoavaliação, né? Como é que o sujeito se viu, vamos dizer, no ano de 2024 naquela empresa. Então, assim, é uma das coisas que muitas empresas não fazem por aqui, né? Você não sabe como é que o seu funcionário está, você não sabe como é que o funcionário está se enxergando na empresa, e aí você só demanda coisa em cima dele, né? E aí o sujeito que lute, né? Então o sujeito, ele realmente precisa estudar, né? Estudar e entender os seus limites, para que ele consiga se fortalecer e, vamos dizer, não se sufocar tanto com essas questões de trabalho, né? Mas também,
público ouvinte, eu acho que você também há de concordar que estamos falando de relações de trabalho e você fez um estágio em gestão muito no campo ideal. Quando, na verdade, nós vemos um fenômeno mais contemporâneo dos dias atuais, chamado precarização das relações de trabalho. Eu estou pegando uma perspectiva bem marxista da coisa. Do tipo, olha, quando um sujeito ele deixa de atravessar limites, ele está correndo um sério risco, inclusive existencial. Então, se ele deixar de produzir mais e mais e mais, tem uma série quase que infinita de sujeitos esperando aquela vaga. E esse esperar de vaga precariza as relações de trabalho. Diminui a questão dos direitos trabalhistas, diminui a qualidade da questão do próprio trabalho do sujeito. Então, muitas vezes, sujeitos colocados no limite por questões de trabalho, né, cada vez mais cruéis, vamos usar esse termo, ele tem que suportar em certa medida, porque se ele não suporta, ele não leva. Né? É uma necessidade. Se ele não suporta, vem outros para substituir. É aquilo que um patrão pode chegar e dizer, olha, se você não quiser esse emprego, jogar uma ruma de papel, ó, tá aqui, a quantidade dessa pilha de pessoas que querem entrar na tua vaga. Então, obedeça, ou então faça, ou então produza, independente de que custo isso tenha para o sujeito, e não vejo uma perspectiva, por mais que se fale em humanidade dentro das empresas, uma perspectiva muito positiva nesse sentido. Por mais que as empresas ganhem selos e selos de qualidade, do mundo do trabalho, que ganhem premiações, a expressão mais comum, diabo a quatro, nada garante que as condições de trabalho desses sujeitos estejam dentro do humanamente possível. Sim. E assim, a visão que a gente é substituído em questão de segundos. Né? Tem relatos de pessoas que são demitidas na sexta, na segunda-feira já tem uma pessoa no cargo dela. E aí, quando você vai trabalhar com aquele sujeito que ele deu o sangue para aquela empresa e na segunda-feira ele já se depara que já tem uma pessoa no lugar, é frustrante. Você trabalhou duro ali, você foi muito além do que você podia, do que você aguentava para dar o seu melhor, e ali você foi substituído em piscar de olhos. É uma limitação que eu vejo até dentro do nosso campo de trabalho dentro da psicologia. Nós trabalhamos com indivíduos e é um caminho perigoso trabalhar apenas com sujeitos quando tem todo um mundo social que o cerca. Não dá para trazer uma dimensão individualizante. Apenas o sujeito. O sujeito não é responsável por tudo que acontece ao redor dele. Nosso poder de intervenção é muito mínimo. Aí muitas vezes se percebe, isso é uma crítica que todos os movimentos da psicologia, todas as abordagens fazem, umas às outras, e é o próprio saber psicológico, e não basta apenas trabalhar a questão de ajustamento do sujeito à sua realidade, funcionalidade, que é o que eu tinha dito anteriormente, mas se precisa trabalhar o campo social. As relações de trabalho, os laços sociais, redefinir o que é o mundo do trabalho, que nos é tão importante, e principalmente fazer combate a problemas sociais, como a desigualdade social, por exemplo, que existe muito forte dentro do campo da saúde mental e emocional. As próprias pesquisas científicas apontam países com menor índice de renda, onde as pessoas são atravessadas por uma ótica maior de desigualdade social, esse fator chamado renda, ele influencia diretamente sobre os estados mentais. E tem muitas questões assim de pessoas que, quando o financeiro cai, né, a pessoa emocionalmente já desestabiliza todinho, né? Então, assim, vem muito aquele questionamento: o que fazer quando o financeiro cair, né? Você precisa fortalecer muito aquele sujeito. O sujeito precisa se fortalecer, né? O sujeito precisa se fortalecer, mas como? É uma autoconhecimento. Que nós batemos muito na tecla. Tá, autoconhecimento, ok, é uma perspectiva. Vamos dizer que o sujeito não consiga lidar com isso. Aí nós fazemos intervenções a nível
individual, por exemplo, processos psicoterapêuticos. Uhum. Aí você citou muito bem a questão de janeiro branco e setembro amarelo. 2 meses de um ano de 12. E aí? É efetivo campanhas feitas de forma massiva em apenas 2 meses do ano? Eu acredito que não. Justifique sua resposta. Eu acho que, assim, casos de suicídio não acontecem só em setembro. Tem casos de suicídio que acontecem com frequência, assim, bastante meses, assim. Se você for dar uma pesquisada, né, tem muitos meses que tem casos de suicídio também bem latentes, né? E, assim, por que só um mês? Né? Por que só é falado em suicídio em setembro? Por que só é falado de saúde mental em janeiro? Tipo, janeiro vai acabar, fevereiro já vem aí outra coisa, né? Outra campanha, e aí o janeiro branco fica em janeiro, né? Então, assim, eu acredito que essas campanhas precisavam ir muito além do que 30 dias, 31 dias, né? Precisavam ir muito além. Infelizmente, não é uma coisa muito que a gente tem um controle, né? Vem muito, assim, de uma parte mais burocrática, né? Pronto. Perfeito. Vamos aqui rapidamente para os nossos comentários no YouTube. Né, hoje a internet e as redes sociais decidiram testar nossa saúde, nosso equilíbrio. Veio ver se a gente tá com a saúde mental em dia. Exatamente. Cícera Soares, boa noite, seja muito bem-vinda. Minha mãe. A mamãe querida da Daniele. E a Ana Paula nos diz o seguinte: a nossa sociedade tende a medir o valor de pessoas pelo que elas conseguem produzir, mesmo nos setores ditos progressistas. A busca irrefletida pelo sucesso pode ser maléfica para a saúde mental também. Ponto Sim. perfeito colocado aqui. O que seria essa busca pelo sucesso? O que é sucesso? A quem interessa? Quem o possui? Como é que você percebe essa questão, essa palavrinha? O sucesso vem muito aquela visão, assim, pra mim, né? Vem muito aquela visão da busca da perfeição, né? A perfeição existe? É um questionamento, né? E as pessoas sempre estão ali tentando dar mais de si, né, em busca dessa perfeição que não existe. O que é ter sucesso? É você ali todo mês ter a sua foto, o funcionário do mês, né? Para muita gente aquilo ali é o sucesso, né? Ser reconhecido pela empresa ali como funcionário do mês. E aí, quando você vai olhar a questão, como está esse funcionário, né? Depois dessa plaquinha. Uhum. E para Daniele, o que é sucesso? Sai um pouco do teórico. E aí? Sucesso para ti? Então, eu acredito que o sucesso é uma construção. Eu tenho muito essa visão, né? Tipo, eu estava na faculdade, então o meu sucesso para mim naquele momento era me formar e um dia ser uma psicóloga clínica. Então hoje eu já acredito que eu atingi a minha primeira etapa do sucesso, né? E aí vamos para mais etapas, buscar essas mais etapas, né? Então eu acho que para mim é uma construção, né? Ter pessoas que eu gosto ao meu redor, né? Me faz ter essa sensação de que eu consegui, né? Eu tenho sucesso. Então, assim, pra mim eu não tenho essa visão de que eu preciso estar na boca de todo mundo, né? Que todo mundo precisa estar dizendo, aquela psicóloga ali é maravilhosa, não sei o que. Eu não preciso disso, né? Claro, eu quero ser reconhecida, né? Mas eu vejo muito assim que eu preciso fazer mais pelos meus pacientes, né? Eu tenho muito aquela coisa, se meus pacientes estão retornando, para mim aquilo ali já é o meu sucesso, né? Eles vêm para a primeira sessão, a gente sempre fica com aquela, marca às vezes a segunda, a gente fica com aquela incerteza, né? Será que vai voltar? Será que vão vir? Então, se ele retorna ali, para mim já é o meu sucesso, né? E ver o meu paciente progredir também é o sucesso, né? Também muita gente toca naquele ponto da regressão, né? O processo terapêutico, ele deveria ser lindo, né? Aquela linha reta, é só sucesso, né? Mas não é.
É um processo, assim, cheio de nós. Nós bem complicadinhos de desatar, né? E aí o sujeito, ele precisa, acredito que estar disposto a viver isso, né? Porque em muitos nós a gente vai se frustrar. E a gente vai sentir como se estivesse no primeiro degrau. E eu acredito que não está. Muito bem. Frustração também é algo que deveria ser trabalhado no campo da saúde mental, já que estamos falando na questão do janeiro branco. Isso até pensando aqui, montando o roteiro, vai estar lá no final. Acho que como é que está o tópico aqui, a redação do Enem, né? Como cuidar da saúde mental. A primeira questão que aparece aqui, achei um texto interessante, inclusive está nas próprias plataformas do governo federal, o primeiro passo é ter cautela com as expectativas. Falamos sobre isso também no programa passado. O ser humano é um ser de expectativas. Nós pensamos coisas à frente. Alguns chamam de sonhos, outros de esperança. Não importa qual nome seja dado. Mas, enfim, planejamos o futuro e nem sempre é o futuro que desejamos. Até acho interessante esse primeiro ponto que eu li aqui. Cautela com as expectativas. Mas se nós retiramos, por exemplo, a capacidade do ser humano de criar expectativas, o que é que fica no lugar? Esse termo de deixar de criar expectativa é um termo que eu não... Eu acho que o ser humano, ele precisa criar expectativa, né? Ele não precisa criar expectativas que vão adoecer, né? Eu acredito que a expectativa, ela precisaria estar dentro da realidade daquele ser, né? Então, vamos dizer, início de ano, as pessoas costumam construir metas, né? E aí, durante todo aquele tempo, vai ter aquela expectativa. Aí, tá chegando o mês da minha meta. E aí? E aí, se a meta não der certo? Se eu falhar miseravelmente em todas. Se você não conseguir. Então, aí vem a frustração, porque eu não consegui. Né? Então, assim, você precisa de metas para saber para onde você quer ir. Né? Mas não necessariamente todas as metas que você traçar para este ano, elas precisam ter limite de 12 meses. Né? Essa meta, ela pode ser uma construção. Por exemplo, eu quero trocar de carro. Então, eu posso dizer até dezembro, trocar de carro. Mas e aí, o que é que eu vou fazer para trocar de carro? Né? Vem até uns questionamentos que eu anotei aqui, né? Como é fazer as metas? O que eu desejo? Né? Como eu vou conseguir? Quem são as pessoas que podem interferir? Né? E vem muito aquele questionamento, e se não der certo? Vamos pensar, você foca ali no positivo, né? E quando não acontece, o negativo toma de conta da mente, né? Dos pensamentos ali, e o ser humano acaba ficando mal, angustiado, triste. E uma das coisas que eu aprendi a vivenciar foi pensar no positivo, mas também pensar no negativo. Né? Então, vamos voltar, por exemplo, do carro. Se eu não conseguir trocar o carro até dezembro, eu tenho a expectativa de, pelo menos, ter juntado um dinheirinho, né? Então, esse juntar dinheiro é uma construção para me chegar na minha meta. Então, trocar o carro pode ser pro ano que vem, para daqui a 2 anos, né? Então, a frustração da expectativa, eu acredito que vem muito quando você não vai pensar no seu real, né? Na realidade que você vive no momento. Né? Tem até uma técnica que a gente usa, né? Que ajuda muito nessa questão da expectativa, né? Como sou eu daqui a 5 anos? E aí? Quem é você daqui a 5 anos? Eu, além de mais velho, além de quase coroa, alguém que provavelmente vai ter trilhado novas caminhadas. Alguém que provavelmente vai ter evoluído. Intelectualmente é uma certeza. Já visto que pelo menos essa construção aqui me coloca num lugar
sempre mais à frente. Porque toda semana tem um novo aprendizado. Eu gosto de brincar, às segundas-feiras eu sou inteligente. Ninguém sabe o resto da semana, mas pelo menos às segundas-feiras há uma certa construção nesse sentido. Provavelmente não me vejo mais em Vaza Alegre, me vejo em um espaço, concursado em outra cidade, ou talvez até mesmo aqui, ninguém sabe, né? Como diz o ditado, desta água nunca beberei, mas eu percebo que coisas vão acontecer. Algumas positivas, outras podem ser muito negativas, não tem como adivinhar quem vai estar ou permanecer ao nosso lado daqui a 5 anos. Podemos ter percas bem dolorosas, como também ganhos bastante positivos. É bem no sentido que você falou, né? Pensar positivamente, planejar coisas boas à frente, mas também estar preparado para o pior. Exatamente. Não tenho medo de me frustrar. E já sabe para onde quer ir, mais ou menos. Né? Mesmo que venha, vamos dizer que não aconteça exatamente o caminho que você quer, né? Porque a vida é cheia de imprevistos, né? Pega a gente de surpresa em muitas coisas. Mas você sabe para onde você quer ir. Você quer ir para fora. Quer sair de Vaza Alegre. Será que ele tá caminhando para isso? Tentando, né? Estamos tentando. Às vezes falhando miseravelmente, mas Sim. nesse sentido. Tu citou uma questão importante que você precisa, né? Até anotei aqui, você precisa de metas para saber onde quer ir. Mas nem sempre dá para buscar essa dita perfeição que você falou mais cedo. E essa perfeição não é só no mundo profissional. Sim. Ela reflete em outros aspectos do ser humano, nas questões relacionais, na questão estética, por exemplo, tá muito alta, começou o BBB, aí o que rola é que, olha, fulano falou da beleza de cicrano, do corpo de fulano, do cabelo de não sei quem, aí começam-se uma guerra para disputar quem tem a verdade sobre a questão estética. Mas ela pesa, sabemos muito bem, imensamente mais sobre o feminino, onde essa ideia da perfeição, e é até interessante de levarmos em consideração que o janeiro branco, esse cuidado em saúde mental, ele tem que levar em considerações questões como gênero, como raça, como classe, porque são atravessamentos que pesam muito, dependentemente de qual sujeito seja atravessado por essa lógica. Então a questão da saúde mental para os homens é totalmente diferente da questão da saúde mental para as mulheres. Enquanto homem, eu não tenho alguém cobrando as minhas medidas. Sim. Enquanto homem, eu não tenho alguém me cobrando o meu visual a todo instante. E assim você vê o tanto de blogueiras, né, influenciadores que chegaram a falecer em cirurgias, né, de estética mesmo, né, pela busca dessa perfeição. E aí, vamos dizer, começou o pico da lipo, né? Você precisa estar ali com a barriguinha chapada, não sei o quê. Então, um monte de mulher se submete a essa cirurgia. E aí, fez a lipo, aí já vem outras cirurgias e mais outras cirurgias. E até que ano passado chegou a lipo no joelho. Né? E eu fiquei me questionando assim, o quanto que a gente vai, né? Por essa busca da perfeição. Né? O que é um joelho perfeito? Eu sempre me perguntei, quem é que vai reparar no joelho do outro? Então, assim, é um preço que você paga por essa perfeição que daqui a alguns meses a sociedade vai botar você para fazer outra cirurgia, mais outra, né? E assim, até onde vai isso? Né? Até onde nós, mulheres, vamos se submeter a esse papel de querer buscar essa perfeição que não existe, né? Porque quando você faz ali a lipo, aí vem uma rino, aí vem mais outra. Então, assim, a sociedade sempre vai estar buscando algo para moldar a mulher perfeita. Uhum. E como fazer esse enfrentamento? Como é que tu, enquanto mulher, vê essa questão? Assim, enquanto mulher, eu traço, assim, a autoaceitação, né? Então, assim, olhar para mim
Tá, eu não tenho uma pele perfeita, não tenho um corpo perfeito. Mas eu sou única. Não vai existir outra Daniele do mesmo jeito que eu. Então, assim, eu me enxergo como única. Então, assim, acredito que quando você tem essa aceitação de quem você é, quando você olha pra você, sem esses questionamentos, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer isso, eu preciso buscar o corpo da Barbie, né? Que tivemos o filme da Barbie ano passado, que até trouxe muitas reflexões, né, pra psicologia. Que tem até uma parte do filme que uma personagem diz: nós não vamos conseguir ser perfeitas. A sociedade está sempre cobrando que a gente seja perfeita, mas a gente não vai conseguir ser perfeita. Então, assim, vamos dizer, nós menininhas que crescemos com a Barbie ali, com a cintura fina, e o cabelo louro, rostinho bem bonitinho, né, sem nenhuma espinha, sem nada, sem celulite. E aí o baque desse filme: a Barbie não é perfeita. Então, assim, desde cedo a gente vê nessa construção, né, do corpo perfeito, da pele perfeita. E aí que nos trouxe essa vulnerabilidade de nos aceitar como a gente é. Né? E assim, o autoconhecimento, pelo menos assim, pra mim, mudou muito. Mudou muito o meu ver. Né? Como eu disse, hoje eu me enxergo como única mesmo. Eu queria que todos pudessem se enxergar assim, né? Mas ainda, felizmente, não temos esse patamar. O terapeuta sabe como as questões da autoaceitação são complexas. Até mesmo a autoaceitação, como você colocou esse termo, está muito implicado na questão também da saúde mental e emocional. Não basta o sujeito ser atravessado pelas questões estéticas, pelo mundo do trabalho, pelas dificuldades que é relacionar-se com outros. Talvez a dimensão mais impossível da existência humana, o relacionamento com o outro. Ainda há a questão de aceitação, né, da autoaceitação, a aceitação de si próprio, como queiram chamar, que é também da ordem da impossibilidade, muitas vezes. É difícil aceitar que eu sou, é difícil se olhar no espelho, é difícil admitir imperfeições, é difícil perceber e admitir que também é um ser limitado. Entra muito numa questão que eu falo quase que praticamente todo o programa, que é uma questão muito atrelada a um sujeito que não percebe limites porque a sua ótica é sempre a do alto desempenho. A ótica do automático, do desempenho constante, da ultrapassagem constante de limites. Né? Nós podemos sempre, eu posso sempre, quando na verdade chegam as limitações, as físicas, as mentais e principalmente as sociais. São os 3 atravessamentos. A OMS diz, né, que saúde é o completo estado de bem-estar biológico, psicológico, social, espiritual e ainda por cima ecológico, como se isso pudesse existir para algum sujeito humano. Mas, lógico, é uma questão da utopia, da ordem daquilo que buscamos, como talvez a perfeição, mas é interessante observar que temos limitações biológicas. O corpo não aguenta produzir, por exemplo, o tempo todo. Não é por isso que é por isso que existe algo chamado sono. As questões mentais também é impossível produzir o tempo todo, inclusive a si próprio, e também as limitações sociais, que foi o que tu falou há pouco tempo atrás. Olha, eu tenho a questão da autoaceitação, mas ela também entra em conflito com a dimensão social. Muitas vezes a autoestima do sujeito está ok, mas tem um mundo, digamos assim, tem um mundo lá fora dizendo a todo instante: você não é bom ou você não é boa o suficiente. E traz até um relato pessoal, né? Alguns anos atrás, eu tenho um problema com acne, né? Acne hormonal. E aí eu tava na academia, né, bem de boa. E aí chegou uma mulher com várias receitas, sabe? Faça isso, faça aquilo, faz isso, faz aquilo. Tipo assim, você fica depois questionando. Meu Deus, eu tava sozinha no meu treino, né? Eu tava ali focada, fazendo uma coisa minha. Aí o outro, né, vê
aquela visão de que pode opinar naquilo, né? Então, assim, naquela época eu lembro que aquilo me atravessou muito. Hoje já não tanto, né? Graças ao processo terapêutico, né? Hoje já não tanto, mas naquela época eu lembro que fiquei muito mal. Então, assim, é a liberdade que às vezes o outro acha que tem, né? Em dar a opinião dele na nossa vida, assim, tanto no corpo como até mesmo na rotina, né? No que o sujeito faz e o outro vem sempre dar um pitaco, né? Ai, tu deveria fazer isso, né? Tu deveria focar mais nisso. Então, a opinião também precisa de um certo limite, né? E nós, como sujeito, precisamos separar o que é nosso e o que é do outro, né? Então, se para ela acha que passando vários outros produtos melhora a pele, ótimo, né? Mas para mim não funciona. Eu já passei em vários médicos e eu sei o que funciona para minha pele hoje. Então, o sujeito precisa saber separar, porque às vezes um comentáriozinho de nada, né, pode transformar em muito mais.